Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e deixava-lhe os pés, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe dava 500 denários. Um lhe devia 500 denários. O outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos a dívida. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Respondeu-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Senhor, nos fale por essa palavra, essa manhã preciosa que temos de ceia. Meus amados irmãos, o que você está estudando na escola bíblica, discipulador aos domingos, faz parte daquilo que Deus tem nos dado para vivermos na prática. Estamos estudando pela manhã sobre relacionamento. E nesse momento estamos falando sobre o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo. E dentro da nossa visão de ser uma igreja viva nos relacionamentos, nós vamos falar sobre relacionamento com o próximo. Já falamos com Deus. Vamos falar sobre o próximo, vamos falar sobre Jesus, próxima lição. E dentro da nossa visão, nós queremos, pretendemos e seremos uma igreja pronta para servir. Amém, amados? Amém, amados? Pronta para servir. E completamente envolvida, comprometida
com a missão de Jesus, com a missão que o Senhor nos deu de fazer discípulo. Então, o segundo ponto da nossa visão, prontos para servir, eu tomei esse segundo ponto, pelo Espírito Santo, evidentemente, e o Senhor me fez olhar para esse texto, nesta manhã. Olhar para esse texto à luz do que fez essa mulher. Ela serviu Jesus. E eu quero te lembrar algo que é muito importante a gente entender antes de viver na prática. O quê? Nós, discípulos de Jesus, nós servimos a Jesus, nós servimos a igreja de Jesus e nós servimos aqueles que ainda não têm Jesus. Deu para entender? Nós servimos a Jesus, nós servimos a igreja de Jesus e nós servimos as pessoas que ainda não conheceram Jesus. Se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai ser muito mais religioso ou religiosos, muito mais voltados para algo social do que de fato os servos. A gente precisa verdadeiramente, profundamente, meus irmãos, entender isso. Nós servimos Jesus, nós servimos a igreja de Jesus, e por isso que nós recebemos dons, por isso nós recebemos talentos. Por quê? Porque nós somos servos dele. Nós servimos o corpo dele. E nós servimos as pessoas que ainda não têm ele, que ainda não recebeu Jesus em seu coração. Você é servo de todos. Você no seu trabalho, você é servo. Você na sua escola, você é servo. Você que é aluno, já serviu sua professora pegando um copo de água e dando a ela? Não para poder ganhar uma nota, fazer uma média, mas porque você é servo. Você que é esposo, você já serviu a sua esposa com um belo jantar, né? Com lavar a louça para ela, né? Já serviu a sua esposa? Você já serviu o seu colega de trabalho, que às vezes está precisando de uma ajuda, está sufocado com o trabalho, com a tarefa dele, e você sabe fazer a tarefa dele, e você ajuda na sua tarefa? Já fez isso? Já experimentou servir? Irmão, servir é algo nobre. Servir alegra o coração de quem serve e alegra o coração de quem está servindo. Vou repetir. Servir alegra o coração de quem é servido e de quem serve. Ou seja, se você serve a Jesus, você alegra Jesus. Se você serve a igreja, você alegra a igreja. Se você serve as pessoas que ainda não têm Jesus, você alegra essa pessoa. E automaticamente você vai sentir-se alegre. Porque servir nos traz alegria. Amém, gente? Glória a Deus. É preciso a gente entender isso. Nós somos servos de todos. Nós estamos aqui para servir. Eu tinha um colega no seminário que ele gostava sempre de dizer, e a gente via isso na prática da vida dele, não era apenas de boca para fora. Já falecido, William Riscado, foi meu colega de turma. Qualquer coisa que ele dizia, que ele ia responder, sim, senhor, aqui teu servo. E a gente via de fato ele fazendo isso, né? Era aquele aluno da classe que realmente fazia tudo, gostava de servir. A gente via isso, não era apenas de boca para fora, ele realmente era um servo de Deus. Estamos diante de um texto maravilhoso, que a gente conhece bem. Eu prometo não demorar para a gente encerrar. Que se passa na casa de um fariseu chamado Simão. E a cena que vai acontecer, ela acontece no pátio da casa de Simão. E naqueles dias era muito comum pessoas de bom poder aquisitivo, como é o caso de Simão, dar banquetes. E essas casas eram casas que tinham um grande jardim, que tinha espaço à vontade, né? E geralmente colocava-se mesa, e mesa não é como a nossa aqui, alta como essa, né? Espécie de um divã baixo, onde as pessoas sentavam em almofadas para participar de um banquete, de uma ceia. E a cena acontece no pátio da casa de Simão, quando ele, então,
convida pessoas e abre para as pessoas receberem em sua casa, por receber em sua casa. Ele convida Jesus. E alguns analistas do Novo Testamento vão chegar a essa conclusão de que Simão convida Jesus por uma questão de status. Porque Jesus, e aí realmente faz parte do contexto, Jesus está naquele período da sua popularidade, onde a sua popularidade está crescendo. Então era muito natural que um homem igual Simão, influente na sociedade, pudesse convidar Jesus. Afinal de contas, Jesus está ficando popular. Então trazer Jesus em sua casa era sinal de que ele estava agradando alguém popular. E se ele agradava alguém popular, automaticamente, intenção é sentir-se ou ser cada vez mais popular também. Então Simão convida Jesus para estar em sua casa. Eis que de repente alguém quebra todo o protocolo. Alguém promove uma cena inusitada, diferente, surpreendente. Esse alguém é uma mulher pecadora. Evidentemente que quando Lucas quer dizer pecadora, prostituta. Essa mulher, ela entra no pátio da casa de Simão para uma coisa que nós vamos aprender um pouco mais nessa manhã, em pouco tempo, em poucos minutos. O que ela vai fazer na casa de Simão? Simples, ela vai servir Jesus. Ela vai servir Jesus, e não é de qualquer maneira que ela vai servir Jesus. Ela vai entrar na casa de Simão com muito mais do que uma prontidão para servir Jesus. Sim, ela está pronta para servir Jesus. Ela já vem do lado de fora da casa de Simão pronta para servir Jesus. Mas é muito mais do que estar pronta para servir Jesus. E ainda que estava pronta para servir Jesus. E eu quero tomar essa mulher como exemplo nesta manhã e refletir com você quando estamos prontos para servir Jesus. E prometo realmente ser breve. Quando que estamos prontos para servir Jesus? Em primeiro lugar, estamos prontos para servir Jesus quando nos aproximarmos dele com anseio de oferecer o nosso melhor. Eu quero que você repita isso comigo, por favor, irmão. É muito mais didático do que profético. Mas eu espero que de forma didática e você seja abençoado e você saia daqui nessa manhã querendo servir Jesus cada vez mais de todo o seu coração. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém mais forte? Então diga comigo, estaremos prontos para servir Jesus quando nos aproximarmos dele com anseio de oferecer o nosso melhor. Eu não preciso dizer muito sobre o que essa mulher fez para oferecer o seu melhor. Seu cabelo era o seu melhor. Suas lágrimas eram o seu melhor. Seu beijo era o seu melhor. E o seu perfume era o seu melhor. Interessante que Jesus não recebeu nada do dono da casa. Alguém que tinha para dar algo de melhor para Jesus, e algo de melhor para Jesus, acredite, não era o banquete. O próprio texto vai dizer isso. Era comum fazer algumas coisas, lavar os pés, enxugar as mãos, os pés, ungir a cabeça com um pouco de óleo, beijar. Algo simples, algo comum, não é nem religioso, é comum, devido à região, à realidade, algo comum, algo simples. Vamos tomar essa palavra simples. Preste atenção, o simples pode ser o nosso melhor. O simples pode ser o nosso melhor. Jesus nunca exigiu de nós o espetacular, o esplendoso, o explosivo, o esplêndido.
nunca pediu de nós nada disso. Mas Ele anseia por aquilo que é simples, mas seja simples e ao mesmo tempo o nosso melhor. Lembra da mulher que vai oferecer a sua oferta? Uma moeda. Era o simples, era o que ela tinha, mas era tudo que ela tinha, então era o seu melhor. Simão não ofereceu para Jesus o seu melhor. E eu posso dizer a você que existem 3 tipos de pessoas que reagem ante a presença de Jesus. Para nos ajudar a entender o que significa oferecer o nosso melhor, a gente precisa entender que a gente precisa chegar até Jesus. Porque é isso que está acontecendo. Ela está se aproximando de Jesus. Ele está sentado em uma das almofadas em torno da mesa. Ela tem anseio de se aproximar de Jesus. Ela tem desejo de se aproximar de Jesus. E ela se aproxima de Jesus. E quando ela se aproxima de Jesus, ela está pronta para oferecer o seu melhor. Existem 3 tipos de pessoas que reagem ante a presença de Jesus. Primeiro, aquelas pessoas que são interesseiras, que só faz alguma coisa porque quer algo em troca. É o caso de Simão. Existem aquelas também que, assim como Simão, são indiferentes à pessoa de Jesus. Apenas quer Jesus por perto, por status. Então, existem aquelas pessoas que têm interesse, existem aquelas pessoas que querem status. Acredite, ser evangélico no Brasil, em certos momentos, é ser status, é ter status. Mas existem pessoas, existe grupo de pessoas, há, porém, aqueles que têm sempre algo de valor para derramar aos pés de Jesus. E eu pergunto, que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa é você quando você vem para um culto sabendo que Jesus vai estar aqui? Que tipo de pessoa é você que vai para um encontro, para uma reunião, onde você sabe que Jesus vai se fazer presente? Porque a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Que tipo de pessoa é você? De que forma que você vai reagir ante a presença de Jesus? O que você vai oferecer? Espero que você, meu amado irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, minha amada irmã, espero que você esteja sempre pronto para se aproximar de Jesus e dar do seu melhor, porque eu sei que você pode dar do seu melhor. Eu sei que você pode dar o seu melhor talento, eu sei que você pode dar o melhor do seu tempo, eu sei que você pode dar o melhor da sua habilidade, da sua capacidade, da sua intelectualidade, da sua potencialidade. Eu sei que você pode dar o seu melhor, porque foi Deus que te deu isso, tudo isso. Eu quero que você aprenda com essa mulher nesta manhã a se aproximar de Jesus, pronto para dar o melhor. Ela ofereceu um perfume caríssimo, raríssimo, caríssimo. Estava pendurado no seu pescoço um vaso de alabastro. E ela arranca esse perfume do pescoço e derrama aos pés de Jesus. Quebra esse frasco precioso de perfume que está dentro de você e derrame aos pés de Jesus. Ofereça o seu melhor, irmão. Dê do seu melhor para Jesus. Seja um servo, uma serva que ofereça o melhor para Jesus. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus, bendito seja Ele. Quando que estaremos prontos para oferecer Jesus, nos aproximar de Jesus e sermos servos dele? Diga comigo, quando o nosso amor e nossa adoração a Ele forem de fato uma reação íntima do nosso coração. Meu Deus. E esta por detrás aos seus pés chorando, começando a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-os com os seus cabelos e a sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungindo-os com unguento. Tudo isso provém de dentro.
toda a prática, o beijo, as lágrimas, o perfume, vem de dentro. Ela está servindo por amor e adoração. Vem de dentro. Vem do coração. A adoração, o amor dessa mulher a Jesus foi tão intensa que ela foi desprezada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela foi desprezada. Mas foi impossível as pessoas naquela casa não perceberem que ela deixou algo aos pés de Jesus. Porque o perfume exalou aquele pátio inteiro e a casa inteira de Simão. Quando a gente oferece para Jesus aquilo que está lá dentro, isso é como um perfume que exala o ambiente, que muda o ambiente. As pessoas podem não darem nada para você. Você pode até sentir-se menosprezado por as pessoas. Mas quando você oferece para Jesus aquilo que está dentro do coração, por amor, por gratidão, por adoração, o que você oferece é capaz de contagiar o ambiente. Quando você vier para um culto como esse, irmão, venha desse jeito. Porque a adoração no Antigo Testamento era chamado de serviço. Escolha quem vocês vão servir. Quando Josué diz isso para os anciãos de Israel, estou dizendo, vocês vão adorar quem? A que Deus vocês vão adorar? Adoração é o serviço dos serviços que nós oferecemos e prestamos a Deus. Então, quando você chegar num culto como esse, onde Jesus se faz presente na pessoa do Espírito Santo, vem com o seu coração cheio, vem com a sua alma cheia de amor, cheia de gratidão, para você exalar um perfume, o perfume de Cristo no ambiente onde você está, para que isso possa contagiar todos e Deus sentir-se feliz e Jesus olhar para baixo e olhar para nós e ver felicidade em nós e Deus olhar do céu e encontrar em nós verdadeiros adoradores. Isso aqui em qualquer lugar. Estaremos prontos para servir Jesus quando de fato a nossa adoração, o nosso amor por Ele for a reação íntima do nosso coração. Eu devo lembrar você que Deus não atende, Deus não olha, Deus não recebe aquilo que não é de coração. Pode ter a melhor produção, pode ter a melhor performance, mas se não for do coração, se não quebrar, se não abrir, se não rasgar o coração, Deus não aceita. Abra seu coração, irmão. Derrame o perfume do amor, da adoração, no lugar onde você estiver servindo Jesus. Louvado seja Ele. Quando que estaremos prontos para servir Jesus? Diga comigo, quando nossos sentimentos de devedores... Meu Jesus, repita de novo. Quando os nossos sentimentos de devedores e gratidão tocar o coração de Jesus. Meu Deus. O fariseu, ao olhar para a cena, pensou consigo mesmo: se ele fosse profeta, ele ia entender que essa mulher é pecadora. O que ele não atentou é que Jesus de fato era profeta. Mas Jesus é Deus, era Deus e é Deus. Então Jesus está sondando sua mente e seu coração. Jesus então vai contar ao fariseu uma parábola que fala de dívida. Não preciso, você já leu o texto e conhece.
E eu acho interessante, meus irmãos, que depois que Jesus conta a parábola que fala de dívida, e que o fariseu, na sua avaliação lógica, vai logo dizer, não, é isso aí, é quem devia mais. E Jesus vai dizer, você julgou bem. Agora, olha para mim, por favor, o versículo 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Aí Jesus vai dizer o que ela fez, que Simão deveria fazer e não fez. É isso que Jesus está dizendo. O que você deveria fazer por educação, por costume, por simpatia, como um bom anfitrião, você não fez. Ela me serviu, ela fez. Agora preste atenção. Jesus está contando uma parábola que fala de dívida. Lá no versículo 47, 48, perdão. 47 e 48. Se a gente pegar o texto no original, a gente vai perceber que os pecados já foram perdoados. O texto no original dá a ideia de que os pecados já tinham sido perdoados. Ou seja, ela já entrou na casa de Simão perdoada por Jesus. Tudo que ela faz, meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Tudo que ela faz como sendo alguém que estava numa grande dívida, uma dívida impagável. Porque é exatamente assim que um verdadeiro discípulo se sente. Eu tenho uma dívida impagável. Uma dívida de perdão que eu não merecia. É uma prostituta que recebe a salvação, então ela vai reagir isso, entrando na casa de Simão e fazendo aquilo que Simão deveria fazer e não fez. Ela sentiu-se uma devedora de uma dívida impagável. Então, ouça o que eu vou te dizer, isso é sério. Se nós não sentirmos assim, é sinal de que nós não damos valor àquilo que nós recebemos. Qual o valor que nós estamos dando à salvação que nós recebemos? Qual é o valor que você dá à salvação que você recebeu? O sentimento de um verdadeiro discípulo é esse: eu tenho uma dívida impagável, então eu vou oferecer o meu melhor, eu vou oferecer o que está aqui dentro, e o pouco que eu faço é insuficiente. É uma dívida impagável. Assim deve ser um servo de Jesus: servir crendo que a dívida é impagável. Nós fomos comprados por um precioso sangue, o sangue lá da cruz. E esse sangue não tem preço, não tem preço. Nós não merecíamos receber a salvação, portanto, meus irmãos, somos servos com o sentimento de uma dívida impagável. Ela entra na casa de Simão com um perdão no coração. Portanto, ela entra na casa de Simão agradecendo pelo perdão recebido. Quando você for servir, lembre-se disso. Senhor, obrigado, porque eu estou tendo a oportunidade de te servir por um perdão que eu recebi do Senhor, que eu não merecia. Você entendeu isso, amém? Quando você servir a Jesus, lembre-se disso. Eu estou servindo a um Jesus, a um Senhor, ao meu Senhor, que me deu um perdão que eu não merecia. O dia que a gente entender isso, a gente vai servir Jesus de verdade.
Eu estou sendo grato por um perdão que eu não merecia. E o pouco que eu fizer, e o muito que eu fizer também, desculpa a redundância, sempre será pouco diante daquilo que eu recebi. Ela era uma prostituta. Conversa com alguém que ficou no lamaçal do pecado e recebeu Cristo no coração e serve a Jesus. E perceba que essa pessoa vai dizer: o que eu faço é pouco diante daquilo que eu recebi. Vamos aprender com essa mulher nessa manhã a servir Jesus com esse sentimento de uma dívida impagável. Posso ouvir um amém? Terminando, eu acho isso interessante. Toda a história mostra o contraste entre dois tipos de mente, dois tipos de realidade, perdão, a da mente e do coração. É o contraste entre atitudes da mente e atitudes do coração. É simples. Simão estava consciente de que não necessitava de nada mais do que receber Jesus na sua casa. E sua mente estava presa à sua vontade de ter apenas alguém importante na sua casa. Ou seja, a sua mente estava carregada de uma boa intenção. A mente estava cheia de boa intenção. Ponto. Não passou disso. Contraste de alguém, de uma mulher, que também tinha consciência, lógico, mente, mas muito mais do que ter consciência, é ter uma necessidade de derramar seu coração diante de Jesus. Por isso, ela serviu com o seu melhor, ela serviu com amor e ela serviu crendo que era insuficiente diante do perdão recebido. A mente, ela controla, ela dirige o nosso corpo, mas é o coração que vai dizer se aquilo que a gente está pensando é real, é verdadeiro, é bom, é puro ou não. A leitura que Deus faz é da mente e do coração, mas a leitura que agrada a Deus é aquela que procede do coração. Portanto, nós temos um contraste de duas pessoas, e aqui termino, que teve tudo para servir e não serviu. E alguém que aparentemente não tinha nada para servir e serviu. Eu termino dizendo que essa mulher, para mim e para você nesta manhã, é um exemplo do que significa servir Jesus. Aprenda isso, que são mais do que pontos de um sermão, pontos de uma mensagem, pontos de um texto, de uma leitura. São princípios. Aprenda isso, por favor. Vou repetir. São mais do que pontos de um sermão, são mais do que tópicos de um esboço. São princípios. Nós servimos Jesus, amém? De novo, nós servimos a Jesus, amém? Então, de que maneira nós vamos servir Jesus? Tomando essa mulher como exemplo, e repito pela terceira vez, mais do que tópicos de um esboço ou ponto de um sermão. Estamos prontos para servir Jesus quando oferecemos o nosso melhor, quando aquilo que vamos oferecer do nosso coração por amor e adoração, e quando servimos entendendo que estamos diante de alguém que nos perdoou e temos com ele uma dívida impagável. Teoria sem prática não serve. Teoria sem prática não serve. Eu convido você a praticar isso. Você já foi perdoado por Jesus assim como essa mulher? Porque Jesus despede, perdoado estão os seus pecados. A sensação que eu tenho, meus irmãos, quando eu não gosto muito de falar assim, mas a sensação que eu tenho, que depois que eu termino de estar aos pés de Jesus, é
é essa sensação: perdoados são os seus pecados. Pode ir. Porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam, e você pode ter certeza que existe uma razão na qual a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Se elas se renovam a cada manhã, significa dizer que a cada manhã nós precisamos pedir perdão ao Senhor, porque nós precisamos do perdão dele toda manhã. Senão elas não seriam renovadas todas as manhãs. E Jeremias vai completar que elas são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, significa dizer que a cada manhã nós precisamos pedir perdão ao Senhor. A cada manhã nós precisamos ir para os pés de Jesus e fazer como essa mulher, servi-lo. Senhor, eu estou acordando e eu vou te oferecer o meu melhor nesse dia. Senhor, eu estou acordando e o que eu vou te oferecer do meu coração é com adoração, é por amor ao Senhor. Senhor, eu vou te oferecer o meu dia e pode ter certeza que eu vou te oferecer crendo que o máximo que eu fizer é pouco diante de tudo que o Senhor me fez. Por gratidão eu vou te servir. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Então, por favor, não é apenas um ponto da nossa visão, é princípio para a gente viver nossa vida. Prontos para servir. Prontos para servir. Vida, serviço e amor. No meio ali, serviço. Prontos para servir Jesus dessa forma. Que Deus nos abençoe. E que na prática possamos servir o nosso Mestre, que nos serviu com a sua própria vida, nos dando a salvação. Louvado seja Ele. Nos serviu com a sua própria vida. Como não ser servo de Jesus? Como não ser servo de alguém que serviu a sua própria vida por nós? Como não ser servo dele? Vamos ficar em pé?